Está programado para hoje uma conversa nossa a respeito de Cristo cósmico, Cristo histórico, Cristo mítico e Cristo interno. Cada um de nós, segundo a própria consciência, vê Cristo de um jeito, porque Cristo é algo cósmico. Então não cabe na nossa consciência todo ele. O cosmos não cabe na nossa consciência. Nós somos parte do cosmos. Então somos partes do Cristo. Nós somos parte do cosmos, mas na nossa consciência atual, humana, cerebral, isto não cabe na nossa consciência. Então nós temos que fazer um certo esforço para visualizar o que seria Cristo cósmico. Então, Cristo cósmico, nas nossas palavras, nas palavras que nos foram transmitidas, Cristo cósmico, para nós, para a nossa possibilidade de compreender, é aquilo que nós entendemos por amor-sabedoria. Amor-sabedoria, como se o cosmos fosse amor-sabedoria para o nosso entendimento. É claro que um membro da hierarquia planetária ou um membro da hierarquia cósmica compreende Cristo cósmico de forma muito mais ampla. Mas para o nosso uso, para a nossa vida, o Cristo cósmico seria o amor-sabedoria cósmico. Isso é o que nós podemos compreender dele. A gente diz que nós não podemos compreender tudo com respeito ao Cristo cósmico, porque trata-se de outras leis. Não são as leis planetárias, são outras leis que não estão ao nosso alcance compreendê-las. Está ao nosso alcance saber que elas existem no cosmos e que, portanto, regem tudo. Então, este Cristo cósmico é o próprio cosmos, este amor-sabedoria, e até aí podemos chegar. São outras leis, não são as leis planetárias e não são as leis humanas. São leis que, à medida que iremos evoluindo, iremos chegando mais próximo delas e elas nos permearão. Mas não é o nosso ponto, esta consciência cósmica. Para nós é uma teoria, para nós é uma meta, está claro, não? Agora, existe também o Cristo histórico. O Cristo histórico já nós podemos começar a compreender, embora não tudo dele, mas podemos já começar a compreender. Então tem esse aspecto do Cristo que se dirige para nós como Cristo histórico. E esse Cristo histórico, ele é compreendido no Oriente de uma forma, no Ocidente de outra, porque a própria história contou com esta presença. Para nós, o Cristo histórico é conhecido como Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré encarnou o Cristo histórico, isto é, encarnou aquela parte de Cristo que dizia respeito a este planeta. Então, o Cristo histórico, ele emanou algo para o planeta. E Jesus de Nazaré encarnou este Cristo histórico. O que nós podemos saber do Cristo histórico está na história. Nós aqui fomos convidados pela hierarquia
para entrar em contato com esse Cristo histórico. E nos recomendaram o filme Jesus de Nazaré, que dura 6 horas ou 7 horas e que nós já vimos algumas vezes. É um meio de nós começarmos a entrar em contato com Cristo histórico, segundo o que fomos orientados a fazer. E também entramos em contato com Cristo histórico através dos evangelhos. E se quisermos estar entendendo um pouco melhor como o Cristo histórico age ou agia para nos dar um exemplo, para nos dar uma referência, nós temos as parábolas que estão nos evangelhos. Cristo mítico. Então, Cristo mítico. Como houve o Cristo histórico e como há o Cristo cósmico, surge o Cristo mítico. Um mito é algo que a humanidade cria. Então existe uma ideia de Cristo mítica. Existe uma ideia de Cristo até meio fantástica, que vem pela tradição oral, por exemplo. É algo que a humanidade cria. É uma tradição que vai passando. Então uma pessoa entra em contato com Cristo, realmente, ela passa aquilo para outro e vai passando de um em um. Então forma-se esse Cristo mítico, que não é nem o cósmico e nem o histórico, é o mítico. É aquele que foi apresentado assim, de uma forma mítica. E esse Cristo mítico, para alguns, se transformou num mito. Então ele pode não crer no Cristo histórico, porque ele diz, não há documentos, não há nenhuma prova de que existiu o Cristo histórico. Não há provas da existência de Jesus. As provas que são apresentadas não são rigorosas como as provas científicas normais. Então, a esta pessoa encontrar o Cristo mítico, não é? Resta a pessoa encontrar aquele Cristo da tradição. Então, quem sabe, ou quem acredita que alguém encarnou o Cristo, que alguém canalizou o Cristo, então ele vê o Cristo daquele jeito, como foi canalizado, como foi apresentado. E existe então esse Cristo mítico. E depois existe o Cristo interno. O Cristo interno é aquele que fala conosco, dentro de nós. Então, a uma certa altura, você tendo uma fé e tendo uma relação, digamos, com o Cristo cósmico, embora não compreenda o que é direito, mas você tendo uma fé com o Cristo histórico, você tendo a sua ideia desse Cristo mítico, que existe também na sua imaginação, então aí você tem o terreno preparado para o Cristo interno. Isto é, o Cristo interno é aquele que fala diretamente com você. A partir do seu interior, Cristo interno. O Cristo interno é aquele que pode falar com qualquer um de nós, independentemente de qualquer teoria. Cristo interno. Então, você de repente ouve o Cristo interno. Ou de repente você sente, percebe o Cristo interno. Ou você entra em contato interior com o Cristo interno. E aquilo que fala com você, o limite entre aquilo e o seu ser interior, o seu eu superior, esse limite é muito, muito vago.
Porque quando o Cristo interno fala, quem escuta o Cristo interno dentro de si, ele está escutando, no fundo, o próprio ser. Se ele já está bem adestrado em ouvir o Cristo interno. Cristo vai fazendo um trabalho nele, que ele vai reconhecendo nele o próprio Cristo. Então, este processo do Cristo interno conosco depende de cada um de nós. Depende do ponto em que está, depende do trabalho que já fez nas encarnações passadas, depende do grau de entrega que já fez a Deus, ao único, ao Pai, nesta encarnação. Então, esta nossa relação com o Cristo interno, para nós é possível, não é uma coisa abstrata, é possível, mas vai depender do processo de cada um. E o Cristo interno em cada um de nós aparece de forma diferente, aparece conforme o processo do indivíduo. Bem, quem está em contato com o Cristo interno, a uma certa altura não sente mais diferença entre o Cristo e ele, como Paulo de Tarso, não? Enfim, isto é uma coisa individual de cada criatura. E o Cristo histórico, Jesus de Nazaré, serviu para nós de instrutor. Instrutor, digamos até externo, porque ele, tendo encarnado esse Cristo cósmico, ele tendo encarnado isto, ele mostrou para nós como é que se encarna isto, que já mostrou até um certo ponto, não é? Porque ele não se manifestou completamente. Ele se manifestou até um certo ponto, até o ponto em que nós poderíamos suportar como energia, como conceito, como realização. Então, não vamos acreditar que o Cristo histórico, Jesus de Nazaré, se apresentou completamente. Isto seria uma ilusão da nossa parte. Se ele realmente recebeu o Cristo cósmico, se ele realmente recebeu isto, ele passou para nós aquilo que poderia passar. Ele passou para nós aquilo que era permitido passar pela lei única e passou para nós aquilo que poderia nos orientar, nos guiar, não é? Nos instruir e nos servir de principal mola evolutiva. Então nós teríamos que agora iniciarmos alguns estudos com bases nessas mensagens que Frei Elias tem recebido diariamente. Essas mensagens têm sido publicadas na internet, essas mensagens têm sido comentadas em partilhas, tem havido muito trabalho sobre essas mensagens, mas nós sabemos que mesmo em uma mensagem claramente escrita, ali tem coisas que nós não estamos vendo. E ali tem coisas que a gente poderá não estar entendendo. Porque uma coisa destas não cabe de repente na nossa consciência. Então por que que ele emite uma mensagem diariamente? Por muitas razões que nós não conhecemos. Mas é evidente que uma das razões é para ir nos abrindo, é para ir abrindo a nossa consciência. Então, quem não está acompanhando estas mensagens diárias de Cristo Jesus através de Frei Elias, está perdendo uma oportunidade rara nesta encarnação. Porque ler uma ou outra, você vai ter alguns impulsos, mas o trabalho interior, o trabalho ritualístico, o trabalho organizado, para que a nossa consciência se amplie, nós não estamos fazendo.
porque não estamos diariamente fazendo o trabalho. Digo para os que não estão fazendo diariamente, que é a maioria. Então, o Cristo está falando conosco diariamente, através de um irmão nosso encarnado, que nós conhecemos, que sabemos como é a vida dele, sabemos que este canal tem uma vida que todos conhecem, não tem vida normal, não tem vida comum. Nós estamos vendo claramente como é o canal. E isto dá garantia de que o Cristo está realmente o mais próximo possível naquelas circunstâncias para falar conosco. Então, nós vamos hoje tentar fazer uma aproximação com este Cristo através de uma dessas mensagens. E foi escolhida a mensagem do dia 17 de abril de 2013, como uma tentativa de nos ajudar a compreender melhor como fazer este trabalho diário e a não deixarmos de fazer esse trabalho diário. De alguma maneira, seguirmos essas mensagens. Porque se nós as seguirmos, nós vamos perceber que dia a dia a nossa consciência poderá ir se ampliando. A cada impulso diário, a cada oportunidade dessa de comunicação, a nossa consciência vai se abrindo. E não só vai se abrindo, como vai sendo curada. Mas aí, para a consciência ir sendo curada dia a dia, com aquela paciência sideral, não é? Que a energia tem para se comunicar conosco dia a dia, nós vamos sendo curados. Mas vamos sendo curados se estivermos realmente ali de coração. Não se estivermos só mentalmente. Ou estivermos só porque todos estão fazendo, eu vou ver onde isso vai levar. Enfim, nós temos que estar ali de coração. No dia 17 de abril, Cristo, através de Frei Elias, disse que as nossas palavras deveriam ressoar pela força da oração. Veja, se nós fôssemos fazer um silêncio e pensar nisso, nós iríamos ver que, primeiro, precisamos estar orando, não é? Precisamos estar orando, precisamos desenvolver uma consciência da oração e então aquilo que nós falamos, as nossas palavras, vão ressoar pela força da oração. Então nós vamos falar, mas vai ser a força da oração ressoando. Então imagine que serviço estará prestando alguém que fale como ressonância da oração. Pensa que serviço. Pensa que se houvesse na humanidade algumas pessoas fazendo isso, se algumas pessoas estivessem encarnando esta frase da mensagem do dia 17, realmente o mundo já estaria se transformando. Por quê? Se nós já temos um hábito de orar, se nós já temos horários para orar, se nós já temos uma estrutura de vida que a misericórdia cósmica nos deu, possibilitando que a gente possa ter um horário para orar, porque isso foi a misericórdia cósmica que nos deu. Porque as pessoas em geral estão treslocadas, correndo atrás de não sei o quê, estão alheias completamente ao processo da oração.
E aqui esta mensagem do dia 17 diz que tuas palavras só ressoem pela força da oração. Ele está dizendo isto para nós porque já nos foi dada a possibilidade de orarmos. Já foi nos dada essa possibilidade. Então está na hora de nós agora estarmos lendo estas mensagens de uma outra forma. Lendo estas mensagens para praticá-las, para colocá-las na vida. Então, se nós já estamos com a oração incluída na nossa vida, e se essa oração na nossa vida já tem uma certa força, esta força da oração fará com que a nossa palavra ressoe de outro jeito. Então, veja, ou nós lemos isto, tomamos conhecimento disso, contatamos isto com toda a consciência, ou nós estaremos desperdiçando, jogando fora uma instrução valiosíssima. Então, aqui, nós contamos com a força da oração para que a nossa palavra ressoe de uma certa forma. Então, vamos pôr em prática tudo o que aprendemos nesses 20 anos, porque chegou a hora de viver estas coisas. Chegou a hora. E aqueles que estão ouvindo esta partilha pela internet, e aqueles que ouvirão depois as gravações, e aqueles que têm ouvido Madre Shimane e Frei Elias falarem sobre estas coisas, aqueles que têm visto as aparições. Então nós estamos com fontes de informação, nós estamos com dados que se não pusermos em prática, vamos ter uma responsabilidade kármica muito grande. Se continuarmos como somos, se continuarmos com os costumes que temos, se continuarmos com as formas de ser que manifestamos, então estamos realmente perdendo uma grande oportunidade kármica. Mas vamos deixar que Cristo fale conosco e que eu pare de falar um pouco. Então, que teus olhos só vejam a mim e reconheçam em mim o Redentor. Bem, o que será que nós estamos fazendo dos nossos olhos, não? O que será que nós estamos olhando com os nossos olhos? Já sabemos o que são os olhos internos, não? Já estudamos isso. Então, nós temos os olhos externos e temos nossos olhos internos. De acordo com a educação que damos para os nossos olhos externos, não colocá-los em qualquer lugar, não é? Procurar ver as coisas em profundidade. Depende da educação que nós damos para o nosso olhar, nós vamos começar a perceber que a nossa vista interna, que o nosso olho interno vai começar a responder, ou melhor, vai começar a se abrir, vai começar a funcionar. Então, que os nossos olhos só vejam a Ele. Cada um entende isto de um jeito. Cada um vai entender isto segundo as próprias possibilidades. Então, para isso chegou um quadro que representa o Cristo que Sor Faustina viu. Esse quadro chegou muito antes desta comunicação. Este quadro chegou aqui com tempo de nos educar. Chegou aqui com tempo de nos adestrar, não é? A olhar através de uma certa coisa. Então, quando ele fala que teus olhos só vejam a mim, ele já está contando com a nossa vista interior, já está contando com o nosso olho interno. Esse olho interno não é uma fantasia, não é um mito. Esse olho interno é uma glândula que a ciência conhece, que está aqui entre as sobrancelhas e que depois, quando ela desenvolve,
O desenvolvimento passa para outra que está aqui, no alto da cabeça. E nós estamos sabendo dessas coisas há 20 anos. Mas só falta praticarmos essas coisas. Só falta colocarmos estas coisas no programa da nossa vida. Então, que teus olhos só vejam a mim e reconheçam em mim o Redentor. Aqui está tudo para nós sermos redentos, começarmos a ser redentos. Porque como é que a gente vai se redimir? Aqui está a chave. Que teus olhos só vejam a mim e reconheçam em mim o Redentor. Bem, este quadro está aí à disposição de todos vocês, nas suas casas, nos monastérios, tudo isso, não? Estejam diante daquele quadro com esta informação do dia 17/4/2013. Estejam diante desse quadro com essa informação, porque aí vão estar diante deste quadro de forma diferente, de uma nova forma. Agora, é preciso que quando a gente conscientize estas coisas, que a gente abra espaço nas nossas vidas para que isso possa acontecer. É preciso abrir espaço. E esta consciência de ter que abrir um espaço não é impossível, porque quando ele, através de Frei Elias, pediu para nós estarmos das 15 às 15h15, depois para outros das 15 às 15h30, e agora para outros das 15 às 16, isso é um espaço. Vocês, para assistirem um filme, vocês usam muito mais tempo do que isso. Vocês, para ligarem a televisão e ficarem hipnotizados com aquilo tudo, vocês usam muito mais tempo do que isso. Nas conversas fiadas, nas conversas fora de lugar, como gente que entra aqui nesta sala e já fica conversando com o que está de lado. Esse tempo você deve estar olhando para dentro das coisas, não conversando com quem está do teu lado. As pessoas vieram aqui para receberem uma instrução para este momento, que é um momento muito crítico, que é um momento limítrofe para um estado de caos completamente declarado. Então, terceiro ponto, que teus pés caminhem sem demora para meu encontro. Que teus pés caminhem sem demora para meu encontro. Esses membros do corpo, mãos, pés, olhos, isso tudo é simbólico, porque tudo isso tem o seu reflexo interior. Então, assim como nós temos um olho interno que vê dentro da nossa cabeça, ou que vê no nosso coração, que vê dentro de nós, nós temos também os pés internos que caminham. Enquanto nós caminhamos aqui fora, com o nosso corpo físico, sentindo o chão, e sentindo o chão na planta dos nossos pés, enquanto nós estamos caminhando aqui fora, nós estamos também caminhando num outro plano. Existe a contraparte disso acontecendo num outro plano. E se nós tivermos consciência de onde estamos caminhando aqui fora, se nós tivermos consciência de que só nos deslocamos de um lugar quando temos alguma coisa que fazer no outro lugar, então nos deslocamos. Se não tem alguma coisa que fazer lá, importante e vital, não há por que se deslocar para lá. Veja como a nossa vida seria outra, hein? Se a gente seguisse isto aqui com atenção, as nossas casas mudariam de vibração imediatamente. Só com a intenção de fazer isto, as nossas casas, o nosso ambiente já mudaria de vibração.
Então, que teus pés caminhem sem demora para meu encontro. Isto é, você está andando daqui para o ônibus, porque você tem que voltar para a sua área. Você está caminhando daqui para o ônibus. Sim, eu estou caminhando daqui para o ônibus por um motivo terrestre, um motivo humano e um motivo kármico meu atual nesse momento. Mas eu estou caminhando é para Cristo. É para Cristo que eu estou caminhando. Eu estou indo para o ônibus. Depois eu estou indo para casa. Mas eu estou indo para Cristo. Compreende o que nós temos que trabalhar? Compreende? Então precisaria pegar esta mensagem do dia 17, que está na internet, todo mundo pode ter. Precisa pegar esta mensagem e linha por linha, ir vendo o que já pode ir pondo em prática. Que tuas mãos acariciem a suavidade e o mistério de uma devota oração. Veja que ele está apelando para os nossos sentidos internos. Porque como é que você vai acariciar a suavidade e o mistério de uma devota oração? Primeiro você precisa estar orando. Já na primeira linha, ele diz que você tem que estar orando para entrar nesta dimensão, para entrar neste tipo de vida. Então, que tuas mãos acariciem a suavidade e o mistério de uma devota oração. Então, se você está orando, se você continua orando, você vai passar por todas essas etapas. E a uma certa altura, você vai com seu tato interior, conhecer a suavidade de uma oração devota. E se você chega a orar devotamente, e se você chega com seu tato interior a sentir o quanto aquilo é suave, você vai mudar completamente a sua sensibilidade. A sua sensibilidade não vai aceitar mais certos toques. Essa sensibilidade tem que ser refinada. Refinada não é o suficiente. Refinada é o começo. Esta sensibilidade tem que ser sensível num grau que o monastério interior, que é a figueira, porque a figueira é um monastério interior que está no outro plano, que está na cidade de Figueira. No monastério interior, isto tudo existe como vida. E o que nós fazemos aqui na Terra, e o que nós fazemos na figueira física, deve ser a contraparte disto, chegar na contraparte disto. Agora, podemos estar aqui e estar lá? Podemos. Podemos. Precisa ver se queremos. Precisa ver se esse é o nosso interesse. Precisa ver se é isto que estamos buscando. Se é isso o que está nos atraindo, ou se não está atraindo aqui outra coisa. Ou se nós estamos interessados em outra coisa. Mas assim como existe esta figueira externa, assim como existe uma figueira concreta, material, dentro desta mesma figueira concreta, material, deve haver aqui uma parte da nossa consciência vivendo aqui dentro. Independentemente de nós estarmos indo e voltando, sentando, levantando, fazemos tudo o que fazemos. Esperemos com harmonia, né? E isto aqui pode estar acontecendo já conosco aqui, porque senão não receberíamos uma mensagem desta. Senão isto ficaria lá na visão de Frei Elias. Não se materializaria numa folha de papel para chegar até as nossas mãos. Bom, nos chegou uma página com uma coisa que é chamada O Trabalho com Padre Pio. Numa das frases está escrito isto: você deve falar com Jesus também com seu coração, não só com seus lábios.
Na realidade, em algumas ocasiões, deve falar-lhe somente com o coração. Isto é Padre Pio de Pietrelcina, que conversava com Cristo, assim como nós conversamos uns com os outros. Você deve falar com Jesus também com seu coração, não só com seus lábios. Na realidade, em algumas ocasiões, deve falar-lhe somente com o coração, porque parece que os lábios mentem. Os lábios são uma coisa que são um instrumento para aquilo que vem da mente. O coração não precisa dos lábios, o coração não precisa da garganta e o coração não precisa da mente. Então, fale com os lábios, fale como você quiser, do jeito que você fizer, do jeito que você falar, é escutado, porque o universo é um só ouvido, é escutado, mas em algumas ocasiões deve falar-lhe somente com o coração. Está claro isso? Então, quando no seu diálogo com o infinito, no seu diálogo com Cristo, no seu diálogo através de suas orações, você sentir que está faltando alguma coisa, feche a boca, feche a mente, feche os olhos e deixe seu coração falar. Obrigado então a todos.